No livro do profeta Jeremias, capítulo 38, a palavra de Deus nos fala a respeito de uma história muito cativante e muito interessante. Essa história diz a respeito de algo que aconteceu com o rei Ezequias, quando em sua casa Deus enviou o profeta Isaías. E foi um momento em que o profeta chegou com uma mensagem dura para o rei. E o rei precisava de uma resposta e de uma direção da parte de Deus. É sobre isso que vamos falar neste momento. Aqui é o seu irmão em Cristo, Otair Fortunato. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos a sua palavra. Desde já eu quero pedir para que você vá lá no canal Pastor Otair Fortunato e se inscreva e curta também. Envie para outras pessoas se assim você sentir. E no final eu quero fazer uma oração pela sua vida. Esta passagem ela diz respeito de uma enfermidade que ocorreu com o rei Ezequias. Então, dentro desta situação, Deus envia em sua casa o profeta Isaías. E o profeta chega com uma mensagem dizendo o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glórias a Deus. E chorou Ezequias muitíssimo. Muitas das vezes, diante de situações que passamos, ou que você talvez tenha passado, você ou nós muitas das vezes começamos a pensar, não vale a pena nem mesmo orar, nem mesmo chorar, nem mesmo clamar. Mas eu quero que você mude a sua concepção a partir desta mensagem. Porque a palavra, aleluias, quando nós proferimos ela diante do Senhor, o nosso choro, as nossas lágrimas, ela vai causar um efeito para com Deus. E eu quero que, se você estiver precisando de uma mensagem que venha motivar você a orar, motivar você a clamar, motivar você a chorar na presença de Deus, que isso venha trabalhar no seu coração e que você venha assim fazer, porque eu tenho por certo que vai haver uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Mas quem foi o rei Ezequias? Rei Ezequias foi um rei que, na nação de Judá, no reino de Judá, ele trouxe um grande avivamento. Deus usou para que houvesse um grande avivamento naquele reino, e o julgamento de Deus ele foi abreviado por causa daquele avivamento que ocorreu. Ezequias ele reinou de 726 a 697 antes de Cristo. E não somente um avivamento ocorreu através da vida dele, mas também livramentos extraordinários da parte de Deus para com aquele reino, para com as nações que compunham, aleluia, as tribos que compunham aquele reino. Aleluias. Porém, uma certa oportunidade ele ficou doente. Então Deus envia o profeta Isaías, chamado profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, de Cristo, o nosso Senhor. E Isaías então ele chega com uma mensagem para o rei, dizendo que ele devia colocar em ordem as coisas na sua casa, porque certamente ele morreria. E diz a palavra então que ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo e fez uma oração ao Senhor. Junto dessa oração, com lágrimas, ele dizia: ó Senhor, lembra que eu fiz o que era reto aos seus olhos, eu andei com sinceridade de coração em sua presença. Aleluias. Glórias a Deus.
Um certo homem de Deus, ele chegou a dizer que quando falamos chorando, com choro sincero e de verdadeiro, aqueles que estão nos ouvindo vão ser cativados a querer ouvir o que vem depois, aleluias, das nossas palavras, que vem agregada com choro. As pessoas vão querer ouvir o que vai ocorrer após. E eu tenho por certo que foi o que aconteceu quando o rei, ele falou diretamente para com Deus. Aleluias. O que nós temos por choro? Choro é quando nossos olhos começam a ficar lacrimejados e de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma correta, de uma forma em que os estudiosos dizem, eles dizem que o choro ou o pranto é um efeito fisiológico dos seres humanos, que consiste na produção de uma grande quantidade de lágrimas. Geralmente, quando as pessoas estão em estado emocional alterado, em casos de medo, tristeza, depressão, saudade, dor, alegria e até mesmo raiva. O choro, ele mostra o nosso lado humano. O choro, ele fala que precisamos de ajuda, necessitamos de algo, ou estamos extravasando uma grande alegria. Mas o choro, ele mostra realmente que somos humanos. Da mesma forma que o cansaço, que a fadiga, que o sono. Tanto é que a palavra de Deus fala que num dos menores versículos da Bíblia, aleluias, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Diz os estudiosos que é um dos menores, ou talvez o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Aleluias. Da mesma forma que Jesus chorou, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele dormiu na popa de um barco. Não tenha medo de mostrar a sua humanidade, de demonstrar que você é um ser humano e que você tem fraquezas. Que muitas vezes vamos chorar sim, vamos sentir muito cansado sim, vamos pedir ajuda sim. Aleluias. E é tão bom quando mostramos as nossas fraquezas, que somos humanos, porque isso nos mostra, aleluias, que somos flexíveis. E quando somos flexíveis nas mãos de Deus, Ele pode fazer o que Ele quer de nós. Muitas pessoas se endurecem, querendo mostrar um lado, talvez, a maioria das vezes os homens, sou muito macho e não vou mostrar que eu preciso de ajuda, e se fecha e se trava e fica rígido, fica resistente, e Deus não consegue trabalhar em sua vida. Mas através desta palavra hoje eu quero dizer para você ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou deprimido, eu estou necessitado de ajuda e eu quero chorar na sua presença. Não chore na presença de qualquer pessoa. Chore para aquele que pode ser o seu mentor, a sua mentora. Chore principalmente nos pés do Senhor Jesus, porque vai haver um milagre de Deus para com você. Algo vai mover no mundo espiritual e vai vir uma resposta em teu favor. Glórias a Deus. Aleluias. O choro, ele traz a atenção de Deus para nós. Aleluias. A palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Salmo 30, versículo 5, a parte B. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e há tempo também de chorar, e há também tempo de rir. Aleluias. Interessante é que depois de toda aquela súplica do rei Ezequias, alguns dizem que o profeta Isaías não tinha nem saído do palácio, do pátio do palácio, e veio novamente a palavra de Deus ao profeta Isaías dizendo o seguinte, quero ler para você, capítulo 38, versículo 4,
que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as suas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluias, glórias a Deus. Versículo 4 e 5. Ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas. Isso mexeu com o coração de Deus. Talvez você esteja chorando e você não tenha uma palavra para dizer para Deus, conforme o rei ele disse: Senhor, lembra que eu andei na sua presença, que eu fiz o que era reto? Talvez você vai dizer: ó Senhor, eu sempre errei, eu sempre falhei, eu nunca fiz nada de bom. Mas as nossas justiças são para Deus como trapos de imundície. Então, não se importa se você não foi justo até aqui. Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, como está essa cruz vazia aqui. Aleluias. Há 2000 anos atrás, esse sangue foi vertido em seu favor. E hoje ele o torna, aleluia, justo diante de Deus. E você pode entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, diante de Deus e fazer a sua oração sem intermediação. O único intermediário vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a ponte entre nós e o próprio Deus. E com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa bendita, aleluias, glórias a Deus, da Trindade. Deus enviou o profeta novamente, Isaías, e falou para Ezequias que ele viveria mais 15 anos e ainda deu um sinal. Depois você vai lá no capítulo, você vai ver que o relógio solar de sol, aleluia, a sombra do relógio voltou como sinal de que Deus iria fazer uma grande obra, aleluias, glórias a Deus. Todos nós vamos colher frutos de nossas lágrimas. Talvez chegou o tempo de você chorar. De você chorar na presença de Deus e de você falar: Senhor, eu preciso de Ti. Volte para Deus agora, com lágrima, com pranto, com clamor, e haverá um socorro por certo para a sua vida. Aleluias. Depois da tempestade, sempre virá a bonança para você. Glórias a Deus. Salmo 126, versículo 6. Diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, diz o salmista, com alegria, trazendo consigo seus feixes ou seus molhos. E para terminarmos, essa palavra que Deus colocou fortemente no meu coração. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Você crê nisso? Deus enviou uma resposta, um milagre para o rei Ezequias. E Deus tem usado profetas hoje para falar para você que a resposta, o socorro, ele está vindo, já chegou para você. Se for necessário chorar, chore. Se você estiver no tempo de rir também, rir de alegria, faça-o. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos aonde você estiver e se sentir no seu coração, através dessa oração, fala para Jesus entrar no teu coração e perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida, que Ele está desejoso para fazer assim. Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, que estão ouvindo, vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra, vidas que estão clamando, Pai, por uma resposta, por um socorro, e eu peço que o Senhor faça com teus filhos, Pai, uma grande obra, Senhor, conforme o Senhor fez com o rei Ezequias. Traga uma resposta poderosa de cura, Senhor, de milagre, de libertação, curando depressão, Pai. Talvez vidas que têm chorado já há anos, Senhor, e precisa agora ver uma página ser virada. Eu oro para que essa página vire e que esse choro transforme-se em riso,
Que o riso, alá, xaralamacai, aleluias, a alegria, ela chegue nessa casa agora. Chegue para esse casamento, chegue para essa família, chegue para essa criança, para esse jovem, para esse idoso, para esse irmão, para essa irmã, para esse pastor, para essa pastora, para esta igreja e ministério. Eu quero abençoar os teus filhos, pedindo um socorro, Pai, presente na angústia, pedindo que tempos, ó Pai, de bonança se faça presente na vida dos teus filhos. Que se abra portas, Senhor, para que eles possam entrar. Portas de bênção, de alegria, Senhor. E que eles possam rir de tudo isso, dizendo só o Senhor é Deus. Ó Deus, confirma essa palavra, eu os abençoo. Repreendo da vida deles todo o mal. E aonde quer que tenha, Pai, uma situação em que o adversário tem travado e os amarrado, eu os liberto pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da oração, do nome e do sangue de Jesus Cristo. Confirma essa palavra agora, Pai. Declara agora a bênção completa, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Deus te abençoe. Jesus te ama e não se esqueceu de você. Fique com Deus.